Olá pessoal, tudo bem? Eu aprendi esse olá pessoal com um professor de educação física, que ele chegava, olá pessoal, né? Lá numa clínica que nós ficamos lá. E é legal, né? Bom, tá cumprimentando. Mas deixa eu te falar, já que eu queria só explicar para vocês o seguinte, que às vezes eu falo assim, eu só acabar de complementar um resquíciozinho de dúvida que ficou nessas entre palavras que a gente vem conversando por aí, né? Que vamos supor assim que se você estiver olhando, certo, uma pessoa, olhando de uma forma, né, apreciativa, de uma forma tipo cobiçando, né? O que que acontece, cara? Você pode olhar, meu, certo? É do bem. Se eu falar, eu sou do bem, eu vou olhar e acabou. A partir do momento que você tá olhando e você vê que isso não é pecado, certo? Que isso, certo, faz parte do bem, que faz parte da normalidade, e como você é do bem e que não existe pecado, você automaticamente você já começa a jogar o bem em você mesmo. Você já começa a fluir nessa benevolência. Porque você pensa assim, bom, se é do bem, então eu vou olhar, certo? Eu vou olhar, certo? Eu vou olhar fundo, eu vou nos, sabe, eu vou nos detalhes. Meu, certo? Só que você vai detalhando, você vai indo, e como você pensa que é do bem, aliás, que é do bem, certo? Você também, o bem vai se aprofundando em você. Você está entendendo? É automático. Porque, por fim, ele vai começando a trabalhar na sua mente. Ele vai começar a trabalhar na sua mente, no seu comportamento e tal. Que, por fim, o que acontece? Como ele quer te mostrar as coisas que realmente vai te trazer uma evolução evidente, certo? Você vai perder o interesse, aquele interesse assim, tipo assim, psicopata pela situação, você vai perder. Você está entendendo? Porque até então, o que é proibido é o que é. Você já ouviu falar essa palavra? O que é proibido é o que é bom? Entendeu? Então pro bem não tem nada proibido. Certo? Você pode olhar, passa uma menina daqui, passa dali. Pode olhar, não, eu sou do bem, então eu vou olhar. Então quando você percebeu que você é do bem, que você pode olhar, automaticamente o bem já começa a trabalhar em você. Ah, então agora eu vou olhar para exercitar isso aí. Não tem problema, cara. Não tem problema. Certo? Só que ele vai estar trabalhando na sua cabeça. Essa energia, ela é inteligentíssima, certo? Ela é magnânima. Então ela vai trabalhar na sua mente que você vai perceber que a coisa não é tão assim interessantemente assim, acima de tudo para que você sinta realmente uma evolução, se você sinta a plenitude da situação, assim, vamos supor assim, de uma paz, de um, sabe, de sentir a energia mesmo. Porque isso é meio assim que animal, certo? Apesar de existir uma frequência energética, sabe, uma busca assim, mas prevalece mais, certo? A animalidade. Então, mas não tem problema, cara. Se você quiser olhar, se você. Não, é do bem, acabou, meu. Certo? Não é do mal, não. Certo? A garota quiser olhar o cara, quiser olhar os detalhes e tal, isso, aquilo. Meu, certo? Acabou, olha, fica à vontade. Entendeu? Só você não vai querer deixar o cara, né, meu? E, tipo assim, né? Ele sem jeito, né? Porque, né, tal, a pessoa, pô, mas esse menino não tira o olho de mim e tal. E vai querer incomodar a pessoa também, né? Certo? Você tem que ter critérios para a situação também. Você também não é tão burro assim a ponto de você chegar e ficar assim também, fanatizado pela situação e vai ficar pá, certo? E causando, né, meu? Você tem que ter critério, né, meu? Bom senso, né, meu? Certo? Mas que não é pecado, não é. Isso não existe. Pecado não existe, cara. Quem é do bem não existe. E você vai estar. Vai, como você vai fazer isso, porque você falou, não, isso aqui é do bem e tal, é coisa que tal, você automaticamente você vai estar atraindo o bem para você da mesma forma.
entendeu? Porque isso é associado ao bem, certo? Então o bem vai, só que ele vai trabalhar em você, você vai começar a perceber que isso, certo? Faz parte da vida, do cotidiano, entendeu? Das coisas assim, da normalidade, que sua busca é muito maior do que isso. A sua busca é maior, entendeu? Ela é muito maior do que você ficar aí e tal, certo? Nessa, né, tipo, né, nessa observação e tal, entende? Não é, mas no que isso não é do bem, isso é do bem, certo? Tudo é do bem, tudo assim, nessas partes assim, é do bem. Você não está tocando na pessoa, você não está, certo? Vamos supor assim, você não está atravessando o corguinho, né? Porque quando eu falo atravessar o corguinho, é tipo assim, você atravessar as fronteiras, certo? Pô, os quadrados, certo? Dessa forma. Bom, mas o que eu quero dizer hoje aqui, assim, é, é teoria, cara. Teoria, certo? Teoria, porque é coisa que não pode ser provada. Mas, como a gente, sabe, escarafuncha e busca e não tem medo, porque se você tem medo de Deus, cara, você tem medo de Deus, meu, não tem cabimento, cara. Deus, o bem, Ele quer seu bem, Ele quer que você evolua, Ele quer que você cresça, Ele quer que você seja inteligente, Ele quer que você, cara, que você assim, sabe, que você descubra as coisas bacanas, sabe? A criação, que você cada vez mais, a sua criação, entendeu? Que você descubra de onde você veio, para onde você vai, certo? A quem você deve se aproximar, certo? Se conectar para que, entendeu? Para que você vislumbre cada vez mais um panorama muito mais amplo e ao mesmo tempo muito mais detalhado. Isso tudo vai acontecer com você. Talvez não aconteça nessa vida, certo? Mas você transcendendo, as coisas vão ficando cada vez mais claras e mais aceleradas e ao mesmo tempo mais detalhada e mais ampla. Você começa a compreender as coisas muito mais rápido e com muito mais detalhe. Então, vamos supor assim, às vezes a pessoa fala assim, mas Deus criou o universo, Deus criou tudo, tal. Não é isso que fala? Que Deus criou o universo. Vamos supor que esse universo aqui, Deus pode ter criado. Esse universo onde que nós moramos, né? Onde existem as galáxias, onde existe a Via Láctea, existe Andrômeda, existe Centauros, onde existe, né, várias galáxias e tal. Todo aquele redemoinho de estrelas, né? Então, certo. Então, o que que acontece? Ao meu ver, pela minha intuição e ao mesmo tempo teoria, porque eu não posso provar, é lógico, você não vai querer provar uma coisa que aconteceu há trilhões e trilhões e trilhões de anos, né? Mas vamos supor que faça sentido. Você já viu falar em sinapse? Não é sinopse, não. Sinapse. Sinapse são cruzamentos energéticos, pensamentos. Pensamentos, certo? Aliás, não são pensamentos, são cruzamentos energéticos de informações. Essas informações, aí acontece o pensamento, certo? O pensamento, porque o pensamento, ele é uma energia. E se a gente, porque a gente ainda está, certo? Está meio distante de ver o funcionamento assim,
da energia e tal, né? As moléculas, os átomos, ou o que seja que exista, mas existe alguma coisa ali que esse pensamento, ele é palpável. Mas o que que acontece? Então, essa sinapse acontece, que são os pensamentos. Isso acontece na nossa cabeça a velocidade luz. Então você está é informação, 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 são cruzamentos de informações e o pensamento vai acontecendo, vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo, certo? E o que que acontece? Você já viu falar que existe tempestades galácticas? Então, e lá atrás, há trilhões e trilhões e trilhões de anos lá atrás, aconteceu essa tempestade, certo? E acontece até hoje. E essa tempestade aconteceu o quê? Cruzamentos de raios, certo? Um caos energético de cruzamentos de raios e tal. E de repente, nesse cruzamento, o que que acontece? Acontece a sinapse. Uma sinapse a nível, vamos supor assim, que seja a nível microscópico. Certo? Surge o quê? Uma consciência. Uma consciência primitiva. Quase igual, como vamos supor aí, uma bactéria. E isso aconteceu aqui, isso aconteceu lá, isso aconteceu lá, isso aconteceu acolá, isso aconteceu em vários lugares dentro desse universo, vamos supor assim, unidimensional. Esses pensamentos, essas consciências, com o tempo, elas foram evoluindo. Foram adquirindo o quê? Como elas começaram a existir, foram evoluindo, adquirindo conhecimento, tal, certo? E foram indo, várias consciências, em vários lugares distantes um do outro, tal. Isso é distâncias cabulosas, e tal, e foram evoluindo e tal, até chegaram num ponto que eles já sabiam o que acontecia, certo? Na matéria, na antimatéria, o que acontecia com os raios, tal. Eles foram aprendendo, tendo conhecimento, certo? E perceberam que a benevolência fazia com que eles evoluíam mais. Certo? Eles perceberam que a benevolência evoluía mais. Mas também existe uma outra energia. Então vamos supor assim que seja a antibenevolência. Assim como existe a matéria, a antimatéria e tal assim. Mas o que acontece? Só que para existir a evolução, precisa que aconteça o quê? Construção. Certo? E não destruição. Precisa existir construção. É óbvio. Então quer dizer que a benevolência constrói. Então ela sobressaiu. Certo? Ela foi se construindo, porque ela percebeu que ela ajustando as coisas, ela fazendo, equilibrando as coisas, fazendo com que as coisas funcionassem harmoniosamente e tal, as coisas iam evoluindo cada vez mais. E isso ela fez com ela mesma, essas consciências, que se tornaram espíritos. Certo? Vários espíritos daqui, dali e tal, com várias personalidades, quer dizer, o espírito é a personalidade, então quer dizer, cada personalidade tal, benevolente, várias foram crescendo, e foram evoluindo, se tornaram o quê? Deuses, vamos supor assim, que estão evoluídos, se tornaram seres, assim, inteligentíssimos, mas muito inteligentes, capazes de dominar, certo? Transformar a matéria no que eles queriam. Então, essas consciências distantes uma da outra
começaram a se comunicar, certo? Benevolentemente. O que aconteceu? Outra sinapse, certo? Essa sinapse agora foi uma sinapse com maestria, né? Porque são vários espíritos benevolentes, tal, que cruzando seus pensamentos, tal, que de repente acontece um pensamento maravilhoso. Porque ele pegou o pensamento, o conhecimento daquele, mais o conhecimento daquele, mais o conhecimento daquele, mais o conhecimento daquele e tal, e tudo sendo energizado, virou aquela consciência linda, maravilhosa, certo? Aí surgiu a benevolência plena, que é o Deus, certo? Quer dizer, Deus foi criado, na minha teoria. Tchau! Deus foi criado, certo? Ele nasceu de uma sinapse de grandes espíritos, de informações de grandes espíritos e tal, e formou aquela inteligência plena, aquela energia linda, maravilhosa, cheia de benevolência e sabedoria. E que está em plena evolução. Tio! Em plena evolução. Está evoluindo, 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 evoluindo. Quer dizer, Deus já nasceu, igual você fala, Deus nasceu já sabendo tudo. Certo? E continua aprendendo mais. Mas ele já nasceu aprendendo tudo, porque foi cruzamento de vários deuses de benevolentes que se cruzaram, nasceu essa maravilhosa sinapse e construiu esse Deus maravilhoso, que hoje ele se estende por todo o universo. Certo? Essa é a teoria de Ed von Isaías. O nascimento de Deus. Você sabe por quê, meu irmão? Isso tudo surgiu porque você já viu, você já percebeu que as pessoas que são devotas, vamos supor assim, a Nossa Senhora Aparecida, ela faz milagre, não faz? Você percebeu que ela faz milagre? Certo? Não que seja aquele pedaço de madeira, aquela estátua, mas são os cruzamentos de fé que formam uma energia que dá poder, essa energia tem poder. Mas eu já falei que o maior poderoso, mesmo que o poder superior mesmo, é o bem. Certo? Isso é tipo assim, é como se fosse um fragmento de benevolência, que é capaz de fazer, certo, milagre. Então, o que aconteceu com o nascimento de Deus foi assim. Foi esse cruzamento de benevolência, de seres grandiosos, seres muito, sabe, evoluídos, que se formou uma sinapse maravilhosa e nasceu Deus. Aí esse Deus, todos eles respeitam Ele. Todos eles que criaram Deus. Respeito porque esse Deus, Ele é a consciência de cada um. Entendeu? A consciência de cada um. Então Ele tem poder mais que todos, porque Ele é o cruzamento de todas as consciências. Mas é um poder benevolente, não um poder que é capaz de destruidor, não. É um poder benevolente. Entendeu? Ele tem poder, tem mais poder que os outros, mas de benevolência. Não é que ele é uma ameaça para eles, não. Entendeu? Isso não. Você está entendendo? Eu ainda vou escrever um livro a respeito disso, mas eu vou detalhar mais e tal, como que foi, o que aconteceu, a história de cada espírito, né? E tal, como foi o crescimento dele, o encontro com outro espírito, né? E tal, e a busca deles
com outros espíritos, tal, até que essas consciências se cruzassem para fazer, certo, essa consciência magnânima, que é o nosso Deus maravilhoso, que cuida de nós e derrama sobre nós, certo, as coisas maravilhosas. E daí para frente, as coisas começaram a ser mais harmoniosamente. Aí foi criado os animais, foram criados certos seres, né? Seres já com um certo grau de evolução, com um certo grau de harmonia, um certo grau de desenvolvimento, saber que o rumo é esse, o rumo é a evolução. Mas ainda, o caos ainda continua criando, porque ainda existe caos no universo. Ainda existe. Apesar que existe a harmonia, tal, mas existem as explosões. As tempestades galácticas que nascem seres, sabe? As micro sinapses estão acontecendo, então são espíritos que estão nascendo, né? Então, quer dizer, isso aconteceu há trilhões de anos atrás. Há trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos. Então ele vem evoluindo. Está evoluindo ainda. Está evoluindo a velocidade extra luz, né? Tá? Bom, até mais para vocês. Muito obrigado, viu? Se vocês quiserem questionar, fazer algum comentário, tá aí. Dá um likezinho para nós aí. Um abraço para vocês.